Vamos lá. Agora vai falar a opinião de outros samurais sobre Mahzir Grusható. A gente ontem estava falando sobre Mahzir Grusható, aquele que era casado com uma mulher. Separou, a mulher casou com outra pessoa, com outro homem, e depois eles voltaram. Não pode. Porque depois da Jantará, depois que o Tamar, depois que ela foi impurificada, quer dizer, depois que ela casou com outro homem, não pode voltar para o primeiro. O caso é que ele sim voltou. E a gente estava falando sobre o caso que ele faleceu sem filhos, esse primeiro. Se tem Ibum, não tem Ibum, se tem Ibum das Sarotas, se não tem Ibum das Sarotas, vamos ver dentro. Marabria Baraba, lá embaixo no Dalef Amudalef. Dalef Amudbei. Primeira linha das grandes. Marabria Baraba, Rabi Yochanan Bai, Mahzir Grusható Mishnessad, Saratá Mal. Rabi Yochanan ele pergunta o seguinte: aquele que voltou com aquela mulher, quer dizer, casou de novo com ela, qual o dino do tzará dela? Porque ela parece que o quê? É uma lei, a Rabi Yochanan vai ter lá que Guf, porque não pergunta ela própria. Fala Gumara, e Guf falou me baile. Rabi Yochanan fala ela própria, não quero nem perguntar dela, porque a gente falou, a gente vai fazer um calvachomer qual dos pontos? Bamutar lá, surá, basura lá, kosheken. No que ela era permitida, quer dizer, no que ela casou, ela já era proibida, muito mais daquela que ela já era proibida, que é o cunhado, muito mais que não vai permitir. Quer dizer, se ela já casou proibida, é muito mais que sobre o outro. Que Kamibaile, Saratá Mai. A minha dúvida é a Tsará. As Tsaró dela, pode ou não pode? Mialim, o Kalvachom, Limid, Retzará, a gente fala que o Kalvachom era tão forte para falar que até as Tsaró dela seriam, não podem fazer a gente dorrer, a gente empurra do Ibum, ou não? Rav Nachman parece uma Matneach Rav Nachman, mas ele estuda, assim estuda Rabi Chebaraba. O que? O que Rabi Yochanan perguntou. Agora, Rav Nachman Baritzchak, ele estuda de outro jeito. Ele fala que é Rabi Chebaraba, falou Rabi Chebaraba, mesmo Rabi Chebaraba. Pai Rabi Yochanan perguntou, mesmo Rabi Yochanan assim estuda Rav Nachman Baritzchak. Mahzir Grusható Mishnessad Mal. E não pergunta sobre a Tsarot dela, pergunta sobre ela própria. A maneira Rabi vai ter lá Saratá, porque eles não perguntam sobre a Tsarot dela. Saratá lo Kamibai ele de lo Elim Kalvachom Lemid Chesará. Saratá, as Tsarot dela, eu sei que o Kalvachom não vai ser tão forte para empurrar até as Tsarot. Ela que Kamibai ele Gufa, agora que eu estou perguntando dela mesmo. Ela precisa fazer, Ibum ou não, como é que qual o din? Mas Mialim Kalvachom como mitzvah, será que a gente bota esse Kalvachom é forte o suficiente para empurrar a mitzvah de Ibum? Ou não? Fala com Amalei. Falou para ele, Rabi Yochanan não tem tua. A gente pode responder isso da Mishnah. A Mishnah que a gente vai ver mais para frente. Aí tá, a cada que será vai capsular e vai cholet capsular. Uma era psular, outra era ksherá. Você vai fazer chalitzá, se você já disse que vai fazer chalitzá, faz na psular, não faz na ksherá. Se vai fazer ibum, faz na ksherá. Pergunta agora, mais ksherá, mais psular. O que ksherá e psular? Ksherá e psular para quem? Se for ksherá e psular para aquele que está fazendo ibum, para o meavem, se for ksherá e psular para ele, em relação a ele, então pode ser que seja esse caso. Da Mahzir Grusható. E as Tsarot. Agora, se for ksherá e psular para o mundo, como a gente falou, é aquela que pode casar com ele, aquela que não pode, aquela que pode casar. Você não faz chalitza nela, faz chalitza na outra, você não pode. Mas ksherá ou mais psular? E lembra ksherá leva psular le alma. Queima dele de chazia da minha nafka lemina. Só que para ele as duas podem casar, pode fazer bom com as duas. Qual a diferença com a ksherá e com a psular para o mundo? Era lá ksherá lei. Psular lei. Então vamos falar que o quê? É ksherá e psular em relação ao meabem. Mas Mahzir Grusható, qual é a ksherá e qual a psular? Qual o caso que pode ter uma psular e uma ksherá? Os 15 casos da Mishnah que a gente viu que tem a psular, a ksherá ela é pturá, você não pode fazer. Então qual é o caso que tem uma ksherá e tem uma psular? Fala que deve ser Mahzir Grusható, que é psular e tem ksherá. A gente fala que se você quiser fazer ibum, faz na outra. Parece que Mahzir Grusható, você pode fazer ibum nas Tsarot. Fala que não senhor, não esse caso. Ksherá le alma, psular le alma. Não é em relação a ele que ksherá e psular que está falando na Mishnah. Ksherá e psular para o mundo. O de Marta,
Quem vai dele de dei, Hazia mais na Flemina, quando você pergunta, quiser para ele as duas são Kisharot com a diferença? Mishum de Rav Yosef, procurou Rav Yosef. Rav Yosef ficar no chão do Rebbe, como Rav Yosef aqui falou, Rebbe, estudou o seguinte, mas porra da Meboró, não é que ele não joga água fora, se as pessoas precisam dizer, se você vai fazer Hanissá de qualquer maneira, não vai Hanissá naquela que poderia casar com ele, para ela não poder mais. Tashma, a gente viu na Braita, a Machzir Gushatom Mishniset, Hivet Saratah Choletzet. A Braita fala claro, aquele que volta com aquela Gusható, aquele que volta com aquela que casou com outro e depois ele volta para ele, ela e a Saratah faz Hanissá. Hivet Saratah Salgadat. Espera aí, ela também, ela é Ema ou Yotzaratah. Ela e a Saratah, como se as duas precisam fazer uma ou outra. Ou ela ou a Saratah. Então parece essa Braita aqui. Até Marcelo Gusható, até aquela que casou de novo com o cara sem poder, precisa fazer Khalitsa. Não sei comentário, sei lá. Agora, será que a gente não precisa explicar essa linguagem da Braita? Taretzach. E Choletzet Saratah ou Choletzet Midaber. Você pode falar que ela faz Khalitsa e a Sarot dela, ou fazer Khalitsa, ou fazer Ibum. Vamos lá, acabamos agora de Tzarat de Sotá e Tzarat Ashtarot de Marcelo Gusható. Agora a Gemara vai falar sobre outro. Amar Ravlili Bar Mamal, Amar Maruk Amar Shmuel. Tzarat Memaedet Asura. Memaedet é aquela que, órfão de pai, que a mãe ou o irmão mais velho casaram ela antes dela ter bat mitzvah, antes dela ter a maioridade. E antes dela atingir essa maioridade, ela recusou o marido. Já que a força do casamento pela mãe ou pelo irmão mais velho não é a força do casamento pelo pai. O casamento não é casamento. Então, ela pode recusar. E ela recusou. Agora, ele tem aqui uma mulher que recusou, que ela não pode fazer ibum. O que acontece com a Tzarot dela? Pode ou não pode? Tzarot Memaedet. Fala a primeira. Lembrar aqui o nome de Ravlili Bar Mamar, falando o nome de Ravuk Shmuel. As Tzarot dela também são proibidas. Leman, de acordo com quem? E Leman, para quem que elas são proibidas? E Leman Leachim, se você falar que é para todos os irmãos. Hasta Igufa Sharia, Demar Shmuel. Fala Gmará, se você falar que para os irmãos daquele Yavam, agora aqui, o que ela própria ela é permitida, quer dizer, depois que ela recusou o primeiro, se ela quiser casar com o irmão, ela pode, porque ela não é considerada que foi casada com ele. Então como é que você vai ficar discutindo os Tzarot? Se ela mesma pode. Como você vai discutir os Tzarot? Está falando para ela, o que o Shmuel está falando aqui, Ledidei. O caso é o seguinte, você tem um cara que foi fazer Ibum com ela, e ela não quis, e ela recusou o cara do Ibum. Então o caso é que casaram ela com o cara e o cara morreu. O cara faleceu sem filho. E aí o cara foi lá e falou, eu quero fazer Ibum com ela, o irmão dele. E ela recusou o Ibum. Aquele cara que a gente está falando, Kasharot, aquele cara que o Shmuel fala, Kasharot agora são proibidos. O cara recusou o Ibum. Fala Gmará, o mais na mesma ele deixaram Leachin, de Loavda Belmacé, Saranami, Loavda Belmacé. Fala Gmará, por que Gmará fala? Por que a Mishnah está falando do justo Memaedet, que ela é permitida para os outros irmãos? É lógico que se ele não aconteceu nada e ela recusou um irmão, é lógico que vai poder para os outros. Agora fala, a pergunta é Saranami Loavda Belmacé. As outras, do mesmo jeito, a Sarot do mesmo lá. Também não aconteceu nada com nenhum deles. Então é lógico que elas vão ser permitidas. Fala, Gzerat Mishum Tzarat Bitom Memaenet. Ramim proibiram as Sarotas Memaenet para aquele Avam. A gente poderia falar, ela recusou o cara, então é considerado que nunca aconteceu nada. E ele pode o quê?
ele pode agora fazer ibum com a sarot dela. Fala agora, olha, não, tem uma que será pela filha dele que me mãe. Qual é o caso da filha dele? Por exemplo, se a filha dele casou com o irmão. A filha dele pode casar com o irmão dele. E aí, vamos supor que ela recusou. Para você não falar que nesse caso ele poderia casar com a sarot, que nesse caso é da filha dele. Então, para você não falar que tem algum caso de Memaene, daquela que recusa, pode casar com a sarot, para você não chegar a esse caso da sarot da filha que recusou. Quem falou que é proibido? A sarot da filha que recusou. Está escrito na Mishnah. Todos esses 15 casos de Arayot que a gente viu na Mishnah. Cá atrás a gente viu na Mishnah. Imeto Omianu Saroten Mutarot. Se faleceu, ou se eles faleceram, quer dizer, todos os 15 casos da Mishnah. Vamos falar, por exemplo, a cunhada. Os 2 irmãos são casados com 2 irmãs. Reuven tem mais 3 mulheres. Se antes de Reuven falecer, essa irmã faleceu, então Shimon já pode fazer ibum com as outras sarot, caso faleceu. Agora, todos os casos da Mishnah também, se recusou, casou antes do bar, antes da maioridade, e recusou o casamento. Também, a gente viu no final da Mishnah, a conclusão era que as sarot estão permitidas. Se faleceu antes ou se recusou, estão permitidas. Demianabeman, qual o caso que recusou? E lembra de Demianababal, aí no Grushá, se você fala que ela recusou do marido, é o caso que ela separou. Ela lá, Beavam, deve ser que ela recusou com quem? O Ibum. Fala agora, não, nada disso. Leolam, Babal, que ela recusou no marido. O Tregav e Gerushin, tem 2 tipos de Gerushin. O Miun e a que separou. Tem aquela que separou e tem aquela que recusou. E não tem problema ele trazer em 2 linguagens, porque são 2 tipos de separação completamente diferentes. E se foi o caso que recusou, as sarot seriam permitidas. Mas isso tudo se recusou enquanto ele estava vivo. Mas se o Reuven faleceu e depois ela falou, ela não queria ter casado, você recusou, aí não pode, aí já era. Fala, mais na que minha naba bala. Por que a gente está falando aqui quando a filha do cara recusou o marido que era o irmão, que as sarot vão ser permitidas para fazer ibum? Como assim vai ser permitidas? De akrina lenesuin, fala Gamara. O motivo é porque quando ela faz essa recusa, é como se não tivesse casado, você tira completamente o casamento. Que meanabe avamnami, nesse unkamai kakra, mas quando ela recusou o Yavam, depois que o Reuven faleceu. Então ela assim também, ela pode ser que se ela recusou do Yavam, ela pode ter o dino de ter tirado completamente aquele primeiro casamento. E se ela só não recusou antes o primeiro casamento, por quê? Vai ver que ela não tinha cabeça antes de fazer isso. A partir do momento que ela foi fazer o ibum e recusou, a gente fala, bom, quer dizer que ela recusaria o outro também, tira o outro também, tira desde o primeiro casamento. Fala Gamara, não, olha. O motivo que as sarot delas são proibidas é porque Mishum detalhe, Rami Barech Hezkel. Pelo que falou Rami Barech Hezkel? Detalhe, Rami Barech Hezkel falou em 2 pontos. Mianababal Motared Leaviv. Beavam Asura Leaviv. Aconteceu um caso que tem aqui Yaakov, que é o pai de Reuven. E esse Reuven foi casado com casaram aquela menina lá antes da maioridade. Se ela recusou Reuven, tanto é que ela nunca foi casada, que ela pode casar com Yaakov. Agora, se Reuven faleceu
Ela ainda não tinha atingido a maioridade, faleceu. E ela recusou o Ibum com Shimon. Ela não pode casar com Jacob. Por quê? Porque desse Reuven aqui que faleceu, ela ainda era esposa dele. Acabou? Então, já que tem diferença entre o Miun para o Yavam e o Miun para o marido, em algum momento, para ela não poder casar com Yaakov com o pai, então a gente fala que sempre tem diferença entre o Miun com o marido e o Miun com o Yavam. Para você não falar, que se ela fez o Miun com o Yavam, é como se ela nunca tivesse sido casada, não. Para nunca ter sido casada, tem que fazer Miun com o próprio marido. A diferença está clara, senão ela não pode casar com o pai. Alma Mishad Nefilá direito que ela tô. Na hora que ela cai para fazer Ibum, acabou, é como se tivesse falecido como esposa dele. Aqui também, na hora que faleceu, que o Reuven faleceu, se foi o caso da filha, que era pequena casada com ele, e não tinha recusado, são Tzarot Bitó, são as Tzarot Bitó também não pode. Maravás, Tzarat Ailonit Asurah. Agora vai falar sobre outro caso. A gente viu Tzarot Sotá, Tzarot Machzir Gusható, Tzarot Mimael. Agora vai ser Tzarot Ailonit. Ailonit é aquela que não pode ter filho mesmo. Tzarat Ailonit Asurah. As Tzarot dela são proibidas de fazer Ibum. Ela própria, a Ailonit, ela é isenta totalmente de fazer Ibum e Khalisá. Por quê? Qual é todo o motivo de Ibum? Bateu o nome. Ela não pode ter filho. Está claro. Agora, a Tzarot dela, proibido de fazer Ibum. Neymar deixa para o Passuco. Veiá, Bechor Asher Tele. Porque depois o Passuco fala sobre o primogênito que nascer. E dela não vai nascer nada. Para tirar ela do Passuco. O Passuco fala isso que é para tirar ela da regra. Por quê? Porque ela não pode ter filho. Perguntou Rav Sheshet, Matei Rav Sheshet. Shlosha Achim, Nesuin, Shalosh Nasim Nochriot. 3 irmãos são casados com 3 mulheres diferentes. O Met Echad Mehem. E um deles, Reuven, faleceu sem filhos. Então a mulher dele agora está aqui para um dos 2 irmãos fazer Ibum. Veio o segundo irmão Shimon e fez Ibum. O Med, ele também faleceu sem filhos. E agora ela está na frente do 3º irmão para fazer Ibum, junto com a esposa do 2º irmão. Areielo Cholutzot Velomit Yamot. Fala a Braita. Na verdade é uma Mishnah que a gente vai ver no próximo pérec, no 3º pérec. Essas duas, elas fazem Khalisá e não fazem Ibum. A mulher de Reuven e a mulher de Shimon, que ficaram agora na frente de Levi. Shenemar, está escrito no Pasuk em Dvarim, o Metachadme Yevamav Ale. Se faleceu um, não faleceu 2. Misha Ale Azikat Yavam Achad, Zikat Yevamim. Então, Evelov Zikat Yevamim, não quero que faleceu 2. Vekatane Alá, a gente estudou na Braita, Amar Rabi Yossi, Zoi Tzarat Eshet Achmeav, Sheisur Nefilá Garamla. Essa é a esposa de Shimon, ela é Tzará da mulher do irmão. Então fala o seguinte: essa mulher de Shimon, ela é a Tzará da esposa do irmão por parte de pai, que caiu no Isur de fazer o Ibum, como se fosse servar, que a gente não acha em toda a Torá. Porque a mulher de Reuven, ela que teve 2 maridos que morreram, vamos dizer assim. Mas a mulher de Shimon não. É como se ela fosse tzará da outra e acabou. Zoi Lemil Teimai. Isso que ele falar, essa é a tzará para quê? Para tirar o quê? Lavra Lemil Tzará Talanit de Sharia? Será que não é? Para falar que só essa e a tzará da Talanit sim poderia? Fala que não. Lemil Tzará Talanit de Assira. Para falar que a tzará da Talanit também não pode. O mais Zoi, porque ele fala assim no caso de Zoi, de Espírito de Vlaganavla. Esse foi o que o próprio, quando ela caiu para fazer Ibum,
fez com que ela não pudesse Saratá, Abai e Khalitsa. Agora, Sará dela precisa fazer Khalitsa. Elonita, filho Khalitsa Labai. Halonita, mesmo Khalitsa não precisa. Mas ama com motivo, a Deoraita e a Drabanan. Essa é Deoraita. E aquela Drabanan que não vai ter filho, essa é a Elonita Deoraita que ela não vai poder ter filho. É o de Drabanan, porque já morreu dois, ele não vai ter filho. Não. Enfim, na Mishnah, e vai perguntar sobre o que falou Ravassi. Vechulani metu ou mianu, ou nidgashu, ou nimseu Elonit, sarotem mutarot. Enfim, na nossa Mishnah, que se faleceu, ou se recusou, ou se separou antes do cara falecer, ou que acharam que ela é Elonit, todas as sarotas são permitidas. Fala, Lakash, é verdade. Nossa Mishnah, se achou que ela era Elonit. Aqui é quando já sabia que ela era Elonit quando casou. Kan, Sheikirba, e aí seriam todas proibidas de fazer, essa sarota proibida de fazer boom. Kan, nossa Mishnah, quando fala que descobriu, Sheloi Kirba, que descobriu que ela era Elonit. Daí, Kanab de Katanem Shenim Tseu, pelo Katan Sheush Maminah, dá pra ver se da linguagem da nossa Mishnah, está falando que achou que ela era Elonit e não que sabia que ela era Elonit. Amarava, falava, muito bem. Ele reta lá, Hatsarat, Elonit, mudar de filho Kirba, na filho de Elonit. E pode a Elonit, ela pode fazer boom, mesmo que o marido sabia que ela era Elonit, e mesmo que ela é Tzarat, Betoda Elonit. Mesmo a Tzarat, a filha é Elonit. Vê lá, Dekatan Shemitseu, tá deixando. Ah, você está com dificuldade porque está escrito na nossa Mishnah, Shemitseu, então fala Sheayu que era. Que a Rabi, quando ele veio Rabi, ele falou Rabi Yochanan, ele falou Rabi Yochanan, Hatsarat, Mimaenet, Hatsarat Elonit, Hatsarat Machzir Shadog, lá no Tarot. Tanto Hatsarat Mimaenet, tanto Hatsarat Elonit, todas as saradas do Machzir Shadog são permitidas. E assim ficou, parece, o que falou Rabi, o nome de Rabi Yochanan. Tani de Rabi, Vikamei de Rabi Nachman, falou na frente de Rabi Nachman, é a seguinte braita. Shalosh Nashim Meshameshot Memor. Depois que falou sobre as mulheres que são proibidas de fazer Ibum, a Gemara vai falar sobre outra coisa que está ligada com a nossa Mishnah. 3 mulheres podem ter relações com mor, é um tipo de, vamos dizer assim, em português, um tipo de camisinha feminina. Por quê? Porque o Tashmish teria problema de ver quem são, Ktaná, aquela que é pequena, Meuberet, aquela que está grávida, Meniká, aquela que está lactante. Ktaná, pequena, chama Tidaberavit, chama Tamut, pode ser que ela vai engravidar, não vai aguentar, vai morrer. Meuberet, que está grávida, chama Seubará Sandal, ela pode ficar grávida de novo em cima do outro e perder os dois. Meniká, chama Tigmol Naviamut. A Meniká, porque talvez isso aqui vai ter talvez ela pode engravidar e não conseguir mais dar de mamar para o menino e pode falecer. O garotinho lá, vez aí que está na, qual é a pequena? Me bata a esse deixanável mercado, de 12 anos e um dia até 13 anos de 11 anos de um dia até 12 anos de um dia, por quê? Porque isso ele teria que ser uma pequena que pode engravidar, porque antes disso não pode, para a gente ter a dúvida, ela pode engravidar e falecer, pode engravidar. A Rod Mekan, Beater Mekan, menos que isso, mais que isso, Meshamesh que não tem problema, não precisa usar esse morro. Deveria bem esse para meio. Rachamim falam, e tanto faz se foi antes ou depois disso, você pode usar, pode ter relações sem esse mor, e a Kadosh Baruch Hu tem que ter piedade dela. Quer dizer, porque se ela já pode engravidar, talvez ela faleça, mas ela pode engravidar. Quer dizer, se ela pode engravidar, ela pode aguentar. Midicamar chama de Daber, talvez ela vai engravidar, talvez ela vai falecer. Mikladeica, que está na vida, quer dizer que parece que tem algumas pequenas que engravidam e não falecem. Pequeno por isso, se for assim, mas sim, se for assim, a gente pode falar o quê? No caso da sogra da pessoa que recusa a mulher. Utnan, até יכול לומר בחמתו והם חמתו והם חמיב שנמצאו אלונית ou שמענו. Então parece que a gente não pode falar que no caso do Yavam lá, que ela era casado. Que ela fez. Está falando o seguinte. A gente viu na Mishnah
E até você não pode falar da sogra, da mãe da sogra, da mãe do sogro, que elas ficaram alonit ou que elas recusaram. Elas nunca vão poder ficar alonit, porque elas já tiveram filhos. Então isso que está falando na Mishnah, sobre se foi visto que ela era alonit, qual é o caso? Nossa, a Mishnah falou, e todos esses casos você viu, achou que ela era alonit, tá patur, a saró dela. Peraí, mas todos os casos pode ter alonit? A gente falou um dos 15 casos é a sogra. A sogra pode ser alonit, lógico que não, ela teve filho. Então, talvez ela vai se engravidar, talvez ela vai falecer. Antes desses 11 anos e 1 dia ela nem fica grávida. Mas tem 11 anos e 1 dia e 2 anos. Ela falece e o nenenzinho também que está lá na barriga. Mas depois de 12 anos e 1 dia. E ela pode ficar viva e o neném pode ficar vivo. Então, mesmo que a pequena ela pode se engravidar, mesmo assim ela não tem condição de manter nem ela nem a gravidez, por isso que pode usar esse nó. Fala, agora, será? Tá nem do outro lado, pro outro lado falará, mas para Shmuel, e até a Colomar vai comer o caminho, se mencionando entre os chimeanos, se qual do, ela é o lam, chama de breve, chama da mut, dela caixa. Então talvez ela vai se engravidar, e talvez ela vai falecer, não que ela vai engravidar quando você vai falecer. E está a isso que ele falou agora, Banim, Marem, que Simanim. Fala que o Banim, o fato de ela ter engravidado, já é o Siman que ela precisa, ela não precisa mais Simanim. Antes de 12 anos ela não tem os Simanim, dois pelos, etc., que são os Simanim, mas o próprio fato de ela ter engravidado já é o próprio Simanim que ela cresceu. Veit de Amar e Banim, Adif e Simanim. A gente fala que o grau de engravidar é melhor do que o Simanim. Lembrando, porque não qual a diferença se é igual ou se é melhor que o Simanim. A filho de Rebbe Yehuda e Rebbe Yehuda. A Mara falou lá em Masechet Nida, que a gente vai ver a discussão deles, tem que ter 2 pelos, tem que ter muitos pelos. Que ele fala, agora até que tem muitos pelos Banim Modé. Ele concorda nos Banim, no caso dos Banim, que o quê? Que não precisa desses pelos para ter o Simanim. Então, se o Banim já é o Simanim que ela cresceu, etc., e não pode mais recusar nada disso, Rebbe Yehuda Amar, ele Banim pelo Simanim. Rebbe Yehuda fala, por outro lado, que ela não engravida, tem que ter o Simanim. Venivdok, fala Gumará. Mas a gente pode ver, depois que ela engravidou, pode ver se tem Simanim ou não. Não, porque a China chama na China, a gente suspeita que talvez caíram. E se cair, não vai conseguir ver. Fala Gumará. Anika Leman de Amar Rosheshin. Tem bom para quem fala que a gente sim suspeita que caíram. Leman de Amar Rosheshin, para quem fala que não suspeita que caíram, como é que a gente vai explicar isso? Para Gumará, Leman de Amar Rosheshin, Bishum Tzar Lei da Chashina. Mesmo para quem fala que a gente não suspeita que tinha aqueles pelos e caíram. Mesmo assim, por causa do tsar, mesmo assim, por causa do sofrimento aqui que ela vai ter quando der a luz, então a gente sim suspeita que caíram para falar que ela não tinha mais não tinha atingido a maioridade e se ela enquanto ela não pôde, mesmo que ela não tem Simanim, se ela engravidou, ela já é grande o suficiente para não poder mais recusar. O fato dela ter engravidado mostra que ela já tinha atingido a maioridade, mesmo sem ter nem os Simanim e nem a idade de maioridade, ela não pode mais recusar, ela não pode mais ser uma Zakuva.